Salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 da manhã, mais 6 minutos. Estamos começando aqui pela Rádio Guaíba o nosso Ganhando o Jogo. Debatendo futebol, a gente vai ganhando o jogo com jeitinho, com a força da massa que está sempre nos ouvindo. E aí, então, com a força do Banco Banrisul, não tem como não dar certo. Com esse talentoso time, estou recebendo mais uma vez aquelas coleções. O nosso querido ouvinte que sempre manda pra gente, que tá me mandando mais uma daquelas boas lembranças. Bom, então, Banrisul aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a diferença. Banrisul. Na capa tá escrito: Falcão tem lugar na seleção. Ainda bem que a revista tá comigo, senão ela seria ano? Picotada. Qual é o ano? Isso é 1900 quando é que é isso aqui? Revista 13 de julho de 81 tinha lugar, sim. Não tá escrito, ó, Falcão tem lugar na seleção. Ainda bem que tá comigo a revista. Se tivesse em outras mãos, meu caro Luiz Magno, ela estaria rasgada agora. Bom, fala aí, Magno, tá lá mateando do Brasileiro, rasgada no esteio. Bom dia, Zé. Bom dia a você, ao Carlos, aos demais companheiros, ao Orestes, aos ouvintes. Olha, 1981, Paulo Roberto Falcão era seguramente o principal jogador brasileiro no mundo. Então, evidentemente, teria, sim, lugar com a 5, com a 10, com a 2, qualquer camiseta que Tele Santana lhe desse. É que ele tava... Qual é a história dessa? Fosse o produtor do Paulo, né? Fui produtor do Paulo muito, por 2 anos. Entre 2001 e 2013 eu fui produtor do Falcão. Exigiu muito, mas muito de mim. Acho que se fosse em outra época seria mais legal. Acho que eu era meio imaturo na época para ser produtor. Ele tem um nível de exigência profissional bem alto. Sempre quer fazer o melhor, quer conseguir a melhor entrevista. E eu acho que eu era meio imaturo na época. Acho que hoje... o bola. Ele me contou também. Mas assim, ó, eu aprendi a trabalhar em alto nível, assim, sabe? Eu tive contigo uma conversa. É que tu não lembra. Eu tive contigo uma conversa há pouco tempo em que a gente falou sobre Copa do Mundo e sobre Campeonato Gaúcho interior e sobre mentalidades disso. Eu tive contigo, tive com o Luiz Magno também uma conversa nesse sentido. Né? É que nós, pra ser sincero, o ouvinte, pra entender, Carlão e eu somos metidos a querer compreender fenômenos e às vezes a gente conversa sobre os fenômenos. Eu não me lembro, são tantas as conversas que eu te confesso particularmente que essa eu não lembro. Mas a importância de cobrir Copa do Mundo. Das coberturas. Isso, tá. Falcão foi nosso comentarista. Foi nosso comentarista. No Dele Alpi, 90 na Itália. Não, aí eu não na Guaíba. Tu tava ainda na fralda, né? Não tava na fralda, já tava na vida, mas eu não tava na imprensa. Ele era Copa 90 eu acompanhei também. Acompanhei toda a Copa 90. O gol de Diego Maradona, driblando, o gol de Cláudio Paul Canidia, após o passe justamente aí sim de Diego Maradona, driblando Tafarel, e a batida de Bremen. Isso. No canto, gol da Alemanha, campeã, Beckenbauer vibrando à beira do campo. Isso, Falcão tinha escritório em São Paulo, era uma balaga tremenda. E tava na manchete também. Sempre foi talentoso. Aí ele chegou no aeroporto e o carro da Guaíba, isso nunca acontece, mas naquele dia atrasou pra chegar lá, pra pegar o Falcão. E aí o Falcão disse assim, não vamos ficar aqui nessa área de desembarque, porque ele é uma figura muito, muito conhecida, rola o assédio, é desconfortável pra ele. Aí fomos pro estacionamento, o carro chegou ali, aí depois fomos pro Le Club, onde teve o almoço, a confraternização. Recone de lançamento se apresentou no Le Club. Recone, que você pode ouvir, o Magno, que você pode ouvir todo domingo de manhã, junto com o Richard Kleiderman e outros, música da Guaíba, muito se apresentou no Le Club. E eu fui fazer ciceronear, fui buscar o Falcão lá no aeroporto com ele, depois fomos pro restaurante pra esse almoço com fotos do Correio do Povo, o lançamento dele como comentarista contratado para a cobertura da Copa de 90. Então tem algumas inserções assim de convivência com o Falcão e eu acho que eu sou amigo dele, mas o amigo dele mesmo, na verdade, são vários, muitos, mas o bruxo dele é o Nando Gross. Não. Mas aí eu mais que amigos. Eu exploro o Falcão, Friends, sempre que posso, assim, no bom sentido. Essa semana me ligou Cristiano Oliveira, hoje aniversariando, parabéns pelo aniversário. Oliveira. Pediu, Zé Aldo, grande Cristiano, quem foi maior, Anchieta ou Gamarra? Eu digo, Gamarra na minha vida, vamos de novo. Então deixa eu falar um negocinho. E aí eu liguei pro Falcão, mandei por WhatsApp mesmo. Ô Paulo, boa tarde, escuta, eu tenho que responder na rádio quem foi o maior, Gamarra ou Anchieta. Aí ele, tô dirigindo.
Eu também tenho dúvidas, Zé, diz ele. Aí eu insisti, tá, mas afinal quem for, joga a camisa pra cima, o que pegar primeiro farda e com joga. certeza. Eu tenho... Bom, agora O meu falando desafio, sério, com todo respeito ao que perdeu, foi mais fácil. deixa assim. O teu é uma correção. O Falcão... O meu também foi tranquilo. O Falcão... eu fui produtor dele por 2 anos, mas ele... Eu aprendi muito, especialmente lidar com alto nível, né? Com o nível de exigência. Ele queria entrevistar de o produção. Massa, ele queria entrevistar o... Não, o Massa nem o Massa era ratão na Não, época. mas ele entrevistou. Ele entrevistou depois. Mas na minha época, por exemplo, eu entrei em contato com caras como Maradona, como Eusébio, na época, como... todos esses, os brasileiros todos, eu conheci, sabe? Era uma coisa diferente. Conheci Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, os contemporâneos e os antigos também, Rivelino, Zico, Sócrates, Gerson. Pelé, Gerson. Então era um passeio pela história do futebol brasileiro. Foi muito legal ter produzido. E tem essa placar aqui, é o Elvio que mandou? Elvio, entra em contato comigo porque eu vou Precisando do teu apoio. Eu vou te explicar por que eu vou fazer um uso melhor dessas revistas, assim. Depois eu posso até devolver pro Zé Aldo, depois que tiver tudo já bonitinho, tá? Mas eu vou fazer um uso mais legal, assim, desse tipo de material. Que é lindo, maravilhoso. Eu tava falando aqui da conversa com o Falcão, me lembrei. Nesse dia que eu pedi socorro pro Falcão, para me ajudar a definir quem teria sido maior, Gamarra ou Anchieta, eu falei com o Cassiá, eu falei com o Batista, eu falei com o China, com alguns grandes nomes, para dar um produto melhor elaborado para o meu querido Cristiano Oliveira. Nossa, mas o Zé fez uma pesquisa. Aí eu perguntei pro João e o João me disse assim: pergunta difícil essa, garoto. Acho que a história dos dois se parecem. Não tiveram grandes conquistas aqui no Sul. 2 gauchões para cada um. E a euforia dos torcedores nas eternas comparações. Figueroa era o cara. Aí ele concluiu. Quer dizer, o Batista ele não me disse nada, mas disse que o Figueroa era melhor que os dois. E o Prétio, não, Zé Aldo, o Gamarra não jogou aí no Sul, ele foi jogar mesmo no Corinthians, aqui em São Paulo. Eu fiz uma pesquisa bem... E aí o Prétio disse que no Sul o Anchieta foi mais que o Gamarra. Então eu peguei vários depoimentos para chegar a uma conclusão, não é fácil aquela... Pelo que eu tô É que o lendo, Gamarra também pegou uma fase do Inter que não era muito favorável, né? Isso. Mas mesmo não estando naquela fase favorável, o Gamarra jogando pelo Internacional, que era um time, nunca o clube, mas um time médio naquela época, ele foi bola de prata, se não me engano, 2 anos. Jogava demais. Cassiá, por exemplo, para os colorados foi o Gamarra e para os gremistas foi o Anchieta. Em sentido histórico, foi o Anchieta, melhor zagueiro da Copa de 70. Cassiá, o nosso Aí já vereador. pesa, mas o Gamarra também tem esse nível mundial, né, como zagueiro. Então foi muito interessante ver, porque eu sinceramente, francamente, tinha dúvida. E eu fui fazer uma construção a partir de depoimentos. Uma coisa que mais me chamou a atenção é que eles fazem bem uma separação entre como era um e como era outra. O China, por exemplo, foi muito lúcido nessa definição. E eu acabei me subsidiando bem com o auxílio desses amigos. Peguei o Dr. Luiz César Souto de Moura. Não posso responder essa pergunta, diz o doutor Luiz César. Chegasse a ser debatedor com ele, não? Não debati, só entrevistei. Luiz... participei de outros debates. Eles são de épocas diferentes, não dá pra comparar e tal. Figueroa foi maior que todo mundo. Aquela coisa assim do doutor Luiz. E me ajudaram muito, mas enfim... Mas aí se não dá pra comparar, por que então dizer que o Figueroa é maior que todo mundo? Enfim... É uma contradição, né? Não, mas aí entra inconscientemente um certo clubismo, né, Agora, Magno? passaram alguns carinhas aqui pela dupla Grenal, né, pra defesa. Nossa, só monstro, né? Mauro Galvão, Anchieta. E esse é o Guaíba Futebol Clube de amanhã. Com Figueroa, sim. E vai ser muito interessante. Bem, tenho certeza que vai, Um abraço pro Elvio. Eu só quero saber se o Oliveira fez um cruzamento que dê um Grenal na final pra não dar rolo como outras vezes. Agora, falando sério, vocês colocam Kahneman e Jeromel na prateleira de cima dos grandes zagueiros da dupla? Coloco. Dá pra colocar, né? Coloco. São 4 anos, Kahneman e Jeromel. Jeromel numa prateleira um pouco diferente do Kahneman, tá? Mas ambos dos grandes zagueiros, O né? Jeromel tá na primeira escalão, o Kahneman um pouquinho abaixo. Mas só se a gente esconder a história, porque esses caras Sim, estão é isso que eu quero dizer. Não, é sabe por que eu fiz a pergunta e eu
a minha resposta, a minha opinião é de que estão, porque a gente às vezes precisa de um distanciamento maior, temporal, pra perceber que os caras fizeram história. Mas esses não dá mais pra discutir, entendeu? São 4 anos em altíssimo nível. Oi. Não, justamente, eu já falei, Guti, que individualmente a gente pode analisar a importância de cada um, o tamanho de cada um, mas como dupla, eu já disse isso é. que é a melhor dupla de zaga que eu já vi. Eu acompanho futebol há, dá pra dizer, 30 anos, quase isso, com lucidez. É a melhor dupla de zaga que eu vi do Grêmio. Como diz um amigo meu que agora tá na ala de sopro da melhor que a Dilson Rivarola, né, Guimarães? Tocando corneta, vai ser alguém dos anos 70 que vai ganhar. Isso é aquela geração dos anos 70. A disputa, eu brinquei ontem, disse, já sei, vai dar... Tem Pavilhão que é dos 60, tem Figueroa que é dos 70... Jeromel ou Rivarola? Eu disse ali brincando, assim, pretensiosamente, o mania de querer fazer a previsão. Vai dar Figueroa com Ayrton Pavilhão. Mas eu não sei como é que tá configurado o cruzamento, caras, mas olha... Nível, né? Seria a minha final. Jeromel ou Rivarola, Guimarães? Jeromel. Me desculpe. Não vamos antecipar o programa de amanhã, mas Jeromel e Rivarola não tem como. O Rivarola é porque habla. Claro que eu acho o Jeromel. Na minha opinião, Jeromel. Na minha também, Jeromel. Como é que é, Magno? Desculpe. Eu disse que vai dar Rivarola porque habla. Não, mas mesmo hablando, não tem como. Jeromel. Jeromel. Eu tava brincando. É uma brincadeira interna aqui que eu tenho. Gostava do Rivarola. Ele né? Ele era pernudão, ombrudo, dava um chega pra lá nos caras, assim. Foi parceiro do Ayala e do Gamarra. Quando o cara não tem muito instrumento pra fazer um jogo de delicadeza, o cara tem que usar o que tem. Ele tinha tamanho, dava um encontrão no cara e saia com a bola dominada. Às vezes eram umas voadoras no joelho. Dava um bico pra lateral. Mas o que tu quer do zagueiro? O que tu quer do teu zagueiro? Tu quer um cara enfeitadinho que atravessa a bola na frente da área e gol do adversário? Não, né? Você. Tu quer um cara que zagueiro defende. Bailarino, que nem os caras falam. O zagueiro é uma espécie assim de guarda noturno. Ele não pode deixar ninguém passar. Ali a atividade dele é cuidar da portaria. Daqui ninguém passa. E se alguém se ousar, prega-lhe fogo. Porque tu tá protegendo o Na patrimônio. primeira chegada no guarda noturno, ele vai ser elegante contigo. Claro. Se tu começar a querer forçar. Forçar a barra não tem. Posso voltar pro tempo presente? Eu te atrapalhei tanto com essa revista, eu tava empolgado, eu comecei com uma outra conversa com o lateral aí. Obrigado, tá? Elvio, que se tiver mais, manda, eu inclusive compro, tá? Inclusive tô comprando pacotes, eu não tenho como comprar pacote físico. No Mercado Livre, Magno, pacote físico de uma coleção completa da Placar tá 14.400. Agora, era bonito ver não o dá Falcão pra gastar fardado com a camisa da seleção, 14.400, né? Mas tem um sujeito que tá vendendo o pacote completo digital 14.400, é isso aí. O digital é quanto? Mas tem um parceiro que tá vendendo um pacote digital por 50 pila, no formato de pendrive. O formato que tem do Google Docs é meio ruim e vem outras revistas junto que eu preciso também. Então 50 pila dá pra arcar. Agora, 14.400 tá... O Google Docs é fechado? Não, é aberto. Não é Google Docs, é... Eu não me lembro o nome do troço, mas sei que tu abre ali. Eu só meio ruim de mexer. Então, 14.400 eu compro um Fuca bem bom, né? 14.400 o cara tá vendendo. Eu vi isso recentemente. Então, pacote de voo no pacote digital mesmo, né? O Carlão falando, parece o meu amigo João Rafael lá da FTEC, da mecânica. Tem uma folguinha no setor, a peça custa 20. Tem mais a mão de obra. Isso aí o cara... Pra levar o cara pro hospício, né? 14.400 não dá pra... Não dá, é muita grana. Só tu no dia 29. Não, né? aí tem que esperar que um cliente tenha... Mas veja bem, Zé, tu tens um auto... Isso que eu ia dizer. Uma caminhoneta... Que demanda peças caras, né, Magno? Exato, Guti. Não, o Zé Aldo é diferente de mim que vou ali e resolvo a minha caminhoneta com 100 pila. Com clipe e uma fita isolante. Tem que ser 100 mil pra ajeitar. É uma loucura isso. Pior é que o Magno não tá errado. Parece a gringa falando agora. Tu casou com esse Eu já carro. te falei, pega um auto brasileiro. Vai te incomodar menos, Zé. Vai tranquilo. Tá mexicano, né? O quê? Teu carro. Não, é alemão, importado da Alemanha. Ô, louco. Mas assim, ó... Por isso que eu disse. Não, eu sei que é fabricante alemã, mas eu achei que ele era mexicano. Não. Deixa eu trazer pro tempo Atravessamos presente. o Carlos 3 vezes. Vamos sair das abstrações, né, Carlos? Vamos. 11 Eu 20 vou fazer sobre algo concreto, tá? O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, vai dar uma entrevista hoje, né?
17h30. Isso, 5h30. E ontem teve entrevista do vice-presidente de futebol, Alessandro Barcelos. Estão agora reunidos. E o pau tá quebrando lá, viu? O Alessandro já tá fora. Como bem antecipado pelo Cristiano Silva ontem à tarde, ele já disse que ia acontecer. O Cristiano matou a charada, tá? Eu quero mais ou menos falar assim, porque eu acho que a estrutura de um clube de futebol, ela é errada desde o princípio nesse sistema. Já discutimos isso, tá? Acho que é muita gente... Tem um microfone aberto aí. O que tá acontecendo? Tá aberto, tá chato esse microfone aí. Orestes ou Mário? Orestinho? Desligou, tá bom. Deu, tá bom. Não fala com a gente, só dá um oi, dá um plá pra cá. É que agora ele desligou. Agora eu vou dar um oi, tudo bem com vocês, beleza? Tava ajeitando minhas coisas aqui. Tranquilo. Lá no Inter o fogo tá pegando, precisa um cara grande pra segurar a onda lá, tu não quer dar um pulinho ali, vem aí da Zona Sul pra segurar Vai eu e Orestes, a bronca ali no Beira-Rio. Vai, Carlão. E evidentemente que esse tipo de estrutura no clube de futebol interfere em campo, tá? O que tá acontecendo no Inter é aquilo que acontece em tudo que é clube e é uma espécie de evolução de linha do tempo que eu mais ou menos imaginava que ele estourar. Eu não sou um especialista em política, o Cristiano Silva é. Mas mesmo não sendo especialista em política de clube, eu ouço muito o que os repórteres dizem, especialmente o Cristiano. Eu ouço muito o que os conselheiros dizem, porque eu tenho vários conselheiros que conversam comigo, que me mandam recado, que alguns eu posso até chamar de amigos, tá? E tem também um debate público hoje em dia. Tem um debate público hoje em dia. E tem muito cara que hoje em rede social se vale do momento para poder tirar onda e conquistar ganho político com isso. Base eleitoral. Tá. Como eu não voto, nunca vou votar, nunca vou ser sócio de clube de futebol, Grêmio e Inter. Nem quando te aposentar? Nem quando me aposentar. Não tenho nenhuma pretensão em ajudar o clube de futebol de Porto Alegre, tá? Nenhuma. Eu sou um cara da... Eu achei que o Zé tava se despindo ali. Eu tenho... Meu compromisso é com a comunicação e eu não tenho nenhum compromisso e não vou ser sócio, não vou ajudar o clube de futebol, a não ser com o meu trabalho aqui, estimulando, etc. Que é o que eu tenho que fazer. E dizendo pros caras serem Eu me sinto muito confortável a dizer que esse tipo de coisa acontece na situação e na oposição de um clube. Não tem nenhuma dúvida disso. O que tá acontecendo hoje no Inter é um absurdo, tá? Que é retaliação por um cara que pertence a uma chapa assinar uma adesão a uma chapa que é de oposição e isso encher o saco de quem tá na situação. Mas é uma esquisitice tremenda. Claro que é, eu vou chegar lá, tá? Acho que o Alessandro não deveria ter feito isso, tá? E falo com propriedade de quem recentemente conversou com o Alessandro um papo muito interessante sobre futebol, tá? Mas acho que isso aí também não pode pesar mais do que o momento do clube. Porque já estão falando em o Inter sendo segundo colocado no Campeonato Brasileiro e primeiro na Libertadores. Demissão do Kudê. Não, isso não dá, né? O Kudê veio pra cá e quando... Imagina um cara de fora pisando, tentando se enturmar na aldeia e ver, mas peraí, o cara que tava comigo há pouco tocando o projeto tá fora, aí o outro que vem, o que eu vou fazer aqui? Que briga é essa? Não tem nada a ver com isso. Mas será que eu vou ficar confortável? Uma interferência clara no departamento de futebol e no vestiário, e a consequência disso é uma influência na atuação. Um monte de gente escrevendo coisa aqui de movimento, mas um monte de gente escrevendo coisa de movimento. Tem gente secando, tem gente cega, não vendo os problemas. Tem gente com interesse. Não, aí não tem gente, aí é 99%, todos. Eu não vejo... Tem frases assim conselheiro colorado, numa boa eu não vejo conselheiro colorado. Vejo alguns, tá? Alguns que são bem intencionados. Eu não vou generalizar porque eu sei que tem muitos bem intencionados. Não, tá? Tem vários. Eu generalizo pra pegar o todo. E pra atingir todo mundo também. Mas os mais ativos, e pra ligar a metralhadora e atingir todo mundo. Seja o melhor do clube, também tem o seu interesse político. Eu não tenho nem simpatia, nem antipatia por nenhum grupo. Não tenho. Então eu fico muito à vontade pra falar isso, tá? Vocês estão fazendo mal ao clube, tá? Mal ao time. Mal à campanha. Essa discussão, esse debate público
E esses tweets que vocês fazem, e esse levantamento de coisas que vocês escrevem, isso aí faz mal. Eu não quero taxar vocês como mal intencionados. E depois não adianta ficar ligando e se explicando, porque fica chato, tá? Eu não tô taxando vocês como mal intencionados, mas tô taxando vocês como disputantes a um poder existente. Fica aquela, Carlos, de que o chapéu serviu. O chapéu anda servindo pra muita gente, cara. Mas isso porque não é ontem só no de Inter, novo, viu? porque ontem de novo, grandes, isso é um problema da sociedade contemporânea. O Cristiano é uma pena que eu tive que dar folga pro Cristiano hoje por questões meramente formais. Acho que ele tá ouvindo, acho. Dá um oi se estiver ouvindo, se não estiver ouvindo, tá? Porque acho que é importante só ou tá no telefone essa hora. Ou tá no telefone. Acho importante que ele se manifeste. Se eu falar alguma bobagem, me corrija, tá? Acho importante mesmo, porque o trabalho de levar essa realidade, que já aconteceu no Grêmio, já aconteceu várias vezes no Grêmio. Acontece no São Paulo, no Palmeiras, e todos. a gente daqui a pouco é usar. A gente é muito usado como instrumento nesses momentos. Nesses momentos a gente serve, em outros momentos a gente é o inimigo. Né? Acho engraçado isso. Então, independente dos amigos que eu tenho, eu não vou. Acho que tem muita gente boa índole, e daqui a pouco se perde no barral nesse lamaçal dos movimentos políticos, tá? Só tem uma coisa, a gente não pode demonizar a democracia e a disputa de pensamentos divergentes, de forma alguma. né? Eu entendo o que tu quer dizer e concordo contigo. De forma alguma. Mas daqui a pouco divergir, querer ser oposição porque não gosta da situação. Mas eu vou dar aqui. Isso tudo bem. Eu vou dar aqui, ó. Tem exemplo de thread aqui, tá? Mas aí, Carlos, entra uma outra coisa. Não, uma coisa é ser oposição, a outra é ser oportunista de resultado de campo. Todos são, Magno, a maioria. Um tweet. Não tem dá vários... pra generalizar, cara. A maioria é, Zé. A maioria é. Eu tô vendo coisas de gente que só sai da toca quando o time perde. Só sai da toca quando o time perde. Eu não sei, tem vários caras aqui que... Mas isso se estão ouvindo, me mandem recado. Isso é do ser porque humano. eu não vou citar nomes, tá? Infelizmente, isso é do ser humano. Existe um aspecto, um traço no comportamento médio padrão do ser humano. Se o Gutierrez for lá, fizer uma narração espetacular, ninguém vai chegar e elogiar. Foi perfeito, foi bem aqui, foi bem ali. Agora, se ele errar, se ele trocar o nome do cara que fez o gol, se ele trocar o nome do time que fez o gol, ele vai receber... As pessoas às vezes distorcem o seu papel no cenário dos processos. A pessoa, ela se coloca acima do próprio processo. Ela acha que a parte dela, ou o interesse dela, ou o projeto dela está acima, é mais importante que o interesse da instituição. Os caras estão lá pensando nas coisas deles, nos objetivos deles, na visibilidade que eles têm, na forma que vão alcançar. Zé, eles não estão pensando no bem comum do clube, mas não são todos, não são todos. Eu percebo que quem tá dentro do clube, Orestes, quem tá dentro hoje, por mais que, digamos, o Alexandre, que tem o Alessandro, perdão. O Alessandro, que é o vice-futebol. Alessandro tá fora. Isso. Vai ser anunciado. Por mais que ele agora saia e passe a ser um postulante, um possível candidato à presidência do Inter pela oposição, o outro candidato possível, o Alexandre Chaves Barcelos, e o presidente atual, até que estão bem quietos nesse sentido. Isso a gente tem que ser justo. No entanto, aí existem os apoiadores, os grupos, né? Quem fomenta, os influencers, que a gente não pode mais deixar de considerar. Todos eles estão no processo. E estando no processo, vão ter que se manifestar. Porém, justiça seja feita, quem está dentro do clube hoje não se manifestou. Talvez, se confirmar a informação do Cristiano, se confirmar a informação do Cristiano, que deve acontecer, né? O Cristiano 99,9% de acerto de... Não, tá certo isso. Exato. Se o Alessandro não quiser dar ao presidente o gosto de demiti-lo, ele se demite antes das 5 da tarde, porque vai ser anunciada a saída dele. Talvez ele esteja esperando justamente para ele ser saído. Só para dar uma explicação aqui, Luiz, rapidinho, tá? Por favor. O Cristiano Silva vai entrar... Tá nos ouvindo? Claro que tá nos ouvindo. Parabéns pra ele, tem bom gosto, tem um horário bom. Não, até pra me corrigir se eu não falei bobagem.
Tá ok, Cristiano? Aí é no teu comando aí. Não, ele tá na mesma sala Bom dia. Que o Orestes tá aí. Não tá, ele tá num outro equipamento. Ele tá na outra equipagem. Mas aí é só pra me derrubar mesmo. Fala, meu bruxo. Era 10 da noite, eu tava conversando com essa figura ontem. Tudo certo, né? Tudo certo. Eu peguei da parte exata, porque eu tô hoje de folga fazendo almoço, preparando a gurizada para botar no colégio, no EAD, ensino à distância agora, devido à pandemia. Mas o Guimarães tava falando, o que tu quer que eu te corrija, Guimarães? Vamos lá. Não, se eu falei algum equívoco, só isso. Eu peguei justamente da parte do equívoco. Se ele tá escutando, ele vai entrar no ar. Como eu não pago imposto para falar, eu quero entrar no ar. Mas antes de tu falar, eu quero dizer o seguinte: neste momento, temos quase 35 minutos da reunião do Conselho de Gestão do Inter, que tem aí o presidente Marcelo Medeiros e os seus pares ali, o Alexandre Chaves Barcelos, João Patrício Herman, Humberto Busnello e José Medeiros Pacheco, Conselho de Gestão, definindo, e depois dessa reunião imagino eu que deva acontecer pelas mídias do Internacional a comunicação do desligamento de Alessandro Barcelos da vice-presidência de futebol. E aí na coletiva, às 5:30 da tarde, em primeiro momento seria às 11, mas tem todo um trâmite para acontecer, não vai dar uma coletiva às 11, teve que fazer a reunião do Conselho de Gestão, e aí às 5:30 comunica e explica como é que vai funcionar o departamento de futebol após a saída do Alessandro Barcelos. É porque também tem que montar a estrutura técnica, né? As entrevistas tem que programar um aplicativo, confirmar tudo. Mas isso é o de menos. Quem vai entrar é o presidente ali, isso é como se fosse uma coletiva do CUDE, ou de um jogador, isso é o de menos. O departamento de futebol vai funcionar com Rodrigo Caetano até o final do seu contrato, que coincide com o final da gestão do Marcelo Medeiros. Ele vai ser o cara do futebol até o final. O novo presidente, porque a eleição não mudou de data, ela acontece em dezembro, o novo presidente vai ter que aí estruturar o seu departamento de futebol, se vai querer ficar com o Rodrigo Caetano ou não, para o término deste ano, que vai acontecer em fevereiro. O calendário oficial, todo mundo sabe, termina as competições em fevereiro. Então, aquilo tudo que já 1 mês, 2 meses eu já vinha falando aí no Ganhando Jogo e no Repórter Esportivo, acabou acontecendo. A política entrou no futebol. Foi o que eu falei antes, tá? Eu disse, me corrige se eu estiver errado, porque, enfim, por um costume e uma mera humildade. Mas foi o que eu falei. E eu tenho amigos, tá? Eu tenho gente que eu me dou bem com os caras, tá? Me dou bem com alguns caras. Mas eu acho que nesse momento, as coisas que eu vejo dentro do Internacional, não quero citar nomes porque depois eles ficam ligando e não quero atender, tá? Mas eu vou Guimarães, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vai. Dessa vez ninguém foi fazer queixa e pedir minha cabeça pra ti, né? Ninguém pediu tua cabeça antes. Ninguém falou comigo como na condição de coordenador, Cristiano. Falaram comigo na condição de jornalista. E continuam falando na condição de jornalista, obviamente. E falaram e continuam falando, cada um jogando o seu lado, tá? Cada um tem o seu lado. Eu li alguns tweets que eu fiquei bem preocupado. E aí eu fui procurar o histórico da pessoa, que é uma pessoa muito bem conceituada, resolvida e com um longo período assim de atividade dentro do Conselho do Internacional. E os tweets são só de quando o Internacional perde. Só quando perde, o cara sai da toca e mete tweet. Tá? Eu não posso concordar com isso, tá? Eu não vou concordar com isso porque o Inter é segundo colocado e líder do seu grupo da Libertadores. E quem tá pedindo a saída do Cudê, e quem tá irritado com o Cudê, e quem tá falando várias coisas do Cudê, comparando, por exemplo, com outros treinadores, não tô falando do caso de um cara da casa aqui, mas querendo a cabeça do Cudê pra trocar por outro, tá? Tchê, pensa um pouquinho, o Cudê tá errando? Sim, o Cudê tá errando. Mas o que tu acha de chegar num lugar completamente novo, começar um trabalho, ficar 4 meses com o teu trabalho interrompido, voltar com o teu trabalho, assumir a liderança de um campeonato brasileiro? Ai, mas o Argel também foi.
Não dá pra comparar os trabalhos, né? Por favor. Vê o que tá acontecendo em campo. Porque não ganha Grenal. É porque não ganha Grenal. E aí vocês vão se enganar. Vocês queriam o quê? Que ganhasse Grenal e tivesse naquela 12ª, 13ª posição no Brasileiro? Em terceiro na Libertadores? Perigando não sobrar? Eu li, por exemplo, que era melhor, Cristiano. Li isso, tá? Que era melhor o Inter ficar em terceiro no grupo da Libertadores pra ir pra Sul-Americana. Mas aí é aquilo que eu já disse outras vezes, quando se é oposição, na maioria o pessoal seca o time dentro de campo para poder ter um resultado positivo na eleição e poder assumir o poder. A briga pelo poder, ela cega as pessoas. A briga pelo... Deixa eu... Fala. Te dar um quadro político do momento. E o sócio fica irritado, mas isso não interessa. Se interessa sim. Quando eu divulguei, há um tempo atrás, que o I9Inter, que hoje é um movimento forte de oposição, tinha em um primeiro momento a chapa de arrancada Sigman, Amarante, Dani Dubin, Emílio Papaleuzinho e Luciana Gomes. O pessoal do I9, muitos te ligaram aí, Guimarães, dizendo que eu estava errado. Eu conversei com o Sigman, que disse, eu só vou se for para presidente, e o meu vice de futebol vai ser Luiz Fernando Zac. Eu não sou cofre da informação e eu divulguei. E aí o pessoal do I9, o baixo clero, ficaram indignados. Só que eu converso com o pessoal que manda no I9. Não adianta dizer que é democracia. A democracia até a porta de vidro. Da porta de vidro para dentro, os caciques são os que decidem. Isso é na vida, não é só nos movimentos de time de futebol. É na vida. Lá em Brasília é assim também. Então, aí o I9 foi buscar parceria, estava buscando articulação para formar aliança. E formou com o movimento Academia Colorada, que é o movimento do Alessandro Barcelos, vice de futebol, e do Flávio Ordoc, que é assessor direto da presidência. Eu gosto dos dois, tá? E vou dizer... O Flávio Ordoc faz mais de mês que não aparece no Internacional lá na sala da presidência. Isso dito pelo presidente Marcelo Medeiros. Por quê? Porque a aliança já estava sendo articulada. Ontem, o que aconteceu? O Alessandro Barcelos, ele ia dar a coletiva para falar do Clássico Grenal, porque... Padrão Comebol, o dirigente não fala. O Inter tomou uma troletada no Clássico, alguém tinha que falar. E esta coletiva era para falar do Clássico. Só que no meio da tarde, eu descobri já a aliança firmada, protocolada e assinada dos movimentos que hoje apoiam a situação, que é o Convergência Colorada, do João Patrício Hermann, do Vitor, que é o da administração, neto do Grumberg. Esqueci. O Vitor Grumberg, exatamente. São do Convergência, e o Alessandro Barcelos e o Flávio Ordoc, que são da academia, são homens de confiança do presidente Medeiros, que já se bandearam para a oposição. Como vazou aquilo ali, a minha primeira pergunta na coletiva foi justamente, e eu descobri que este documento já assinado de apoio ao I9Inter, e o I9Inter agora tem esses dois movimentos e pode definir por Dani Dubin como candidato à presidência, ou Alessandro Barcelos. E ontem à noite, exatamente. É como trabalhar ontem na Rádio à noite Guaíba e narrar na concorrência e depois voltar para... Como assim? Tu é da Guaíba, agora, não é? Ô Zé, ontem à noite, os três movimentos, a alta cúpula já se reuniram para elaborar estratégia. Como a informação vazou e o Alessandro já foi apertado na coletiva, porque olha o seguinte... O presidente Medeiros, ele disse o seguinte, bom, agora eu vou esperar, já que está tudo definido, assinado e protocolado, qual vai ser a postura do Alessandro? Ou ele pede para sair, ou ele vai ser demitido no outro dia. E quer saber, então, tá mais do que certo, Cristiano, o presidente, mas mais do que certo. Não tem nem o que fazer. Eu até achei ontem, Cristiano, e vocês apertaram muito bem o Alessandro, até achei que ele ia anunciar ontem a saída. E eu não tô falando que ele tem que sair porque é uma questão de competência ou não. Ele fez uma escolha. Exato, ele fez uma escolha política e ele tem todo o direito de fazê-la, só que vai ter as consequências. Não, isso aí é uma escolha política dentro de uma instabilidade. Eu acho que houve erro de tudo que é lado, tá? Eu me dou bem com os dois citados aí, com o Alessandro e com o Flávio Ordoc, tá? Acho que são caras legais, acho que são caras, assim, são caras que eu tenho boa relação, caras limpos, caras tranquilos. Só que eu acho que no momento em que o principal do clube é aquilo que tá rolando, que vem uma instabilidade, porque a Grenal aqui é pior do que perder, o Grenal é pior do que perder a final da Copa, pior do que perder a final da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense.
É quase pior que rebaixamento não ganhar Grenal, pelo que eu tô vendo aqui. E os caras dizem, como assim? Tu vai medir o que o torcedor pensa? Não, eu não quero medir o que o torcedor pensa. Só que parece que é pior que o rebaixamento, o não ganhar Grenal. Que eu já vi que o Cudê é o pior técnico da década. Podemos voltar nesse ponto, Carlão? Claro que sim, podemos voltar nesse ponto. Eu também concordo, o Cudê é um grande técnico, será um grande erro, assim como tirar Rodrigo Caetano eventualmente, porque vai acabar parando, sei lá, no Palmeiras, no Flamengo, no Grêmio, em outro. É um grande executivo, o Inter pode estar cometendo erros. Eu preciso fazer intervalo de 11h30, Cristiano, vai dar 15 pro meio-dia já quase. Não, 11h41 agora. Vai. Vocês querem que eu fique? Eu fico, não tem problema, porque eu tenho mais alguns assuntos para colocar aí. Tu dá as informações, são importantes. Dá as informações depois do break, mas não vai rolar o tempo todo. Sabe não. Depois do break, então, eu seguro aí. Não me arruma problema, tá, grandão? Vamos pro intervalo e já voltamos. Bem, o Cristiano Silva permanece conosco, ele vai fazer um resumo ainda, porque ele tem outras informações de atualização de Inter. Depois ele, como diria Orestes de Andrade, ele cai da boca. Então, fala, Cristiano. Deixa eu primeiro desejar boas-vindas ao Júlio Ribeiro, nosso novo colega de Rádio Guaíba, hein? Parabéns, seja bem-vindo, Júlio Ribeiro. Parabéns, seja bem-vindo. Julinho, mas aí daqui pra frente vão deixar a direção fazer, senão os caras vão ficar bravos comigo. Mas eu não sou barriga fria. Vamos lá. O quadro de momento é o seguinte, Zé. Preste atenção, o Guimarães, que é muito ligado a Twitter. Você, Guimarães, percebeu críticas a Alessandro Barcelos no Twitter? Não. Porque o que acontece? Aliás, como a maioria das críticas vem do I9 Inter, eles não vão criticar o Alessandro porque ele já está no grupo. Então eles metem ferro e fogo. Metem ferro e fogo. Fogo, amigo. No presidente Medeiros e preservam o vice de futebol. Porque o vice de futebol é um potencial candidato à presidência pelo I9 Inter. Agora, se ele não for candidato à presidência e for o Dani Dubin, que está entre esses dois nomes, aí o Alessandro vai ser do Conselho de Gestão. Então, preserva o Alessandro. Mas também mesmo não é só ele por estando aí. mesmo ele estando no contexto, porque agora ele é nosso. Então, deixa eu te dizer sobre nós também, tá? Porque não tem, é bang sem mocinho, tá? Já vi gente do MIG dizendo que todo o projeto montado foi do Roberto Melo e que o Alessandro entrou de carona e não tem nada a ver com isso também. Já vi gente minimizando o trabalho do Alessandro e dizendo que tudo isso é obra do Medeiros e do Roberto Melo, especialmente quando o Inter estava na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o que atira de um lado, atira do outro também, né? Gente do MIG colocando isso. Entendeu? Vai de tudo que é lado. É o bang sem mocinho. Agora, deixa eu te explicar outra situação. Dentro do MIG, isso eu já coloquei no ar e outras vezes, dentro do MIG tem o Confraria 98, que é a velha guarda do MIG, que eles não querem que o Alexandre Chaves Barcelos seja o candidato. E eles lançaram, através de um golpe, o nome de José Aquino Flores de Camargo, que hoje é presidente do Conselho. Então eles deram um golpe em cima da atual gestão do Marcelo Medeiros. E vão firmar o Aquino como candidato até o final. Então o quadro é o seguinte: pela oposição, vem o I9 Inter com agora a aliança do Academia Colorado e o Convergência. E eu não sei se o João Patrício, que é presidente eleito, vai renunciar ou não. E o Vitor Grumber vai sair ou não. Mas a tendência até não me surpreenderia se isso acontecesse. A oposição vem com Dani Dubin como candidato ou Alessandro Barcelos, que hoje é o vice de futebol, pela oposição. O povo do clube vai lançar candidato, eu acho que é o Rodrigo Navarro que vai ser o candidato, e é chapa pura do povo do clube. O Confraria 98, que são a velha guarda do movimento Intergrande, vai lançar José Aquino Flores de Camargo, na tentativa de dar um golpe dentro da própria situação. E a situação, o presidente Marcelo Medeiros, que ainda depende de um parecer do Profut para confirmar Alexandre Chaves Barcelos como candidato de situação. Então o quadro político é esse. Então a reunião acontece, deve estar já acabando ou não, e hoje à tarde Marcelo Medeiros confirma a saída de Alessandro Barcelos como vice-presidente de futebol, que se bandeou para a oposição do Inter. Valeu, Cristiano. Aquele abraço, hein? Eu tô na escuta, qualquer coisa eu entro de novo aí, mas
O vestiário tá... outra coisa, só para deixar claro, se não ficou claro, Rodrigo Caetano cumpre o contrato até dezembro. E substitui o Alessandro. A próxima gestão é que vai definir se ele permanece até fevereiro no final do campeonato ou não. E o Cudê tá prestigiado, foi cobrado pela derrota do Clássico Grenal, mas ele tem contrato até o final de 2021. A política, ela entrou com tudo no vestiário do Inter. Aquele abraço. Muito bom. Ontem um cara pra mim no Twitter, eu falei retuitei o Cristiano, falei, olha, por anos eu até sinceramente duvidava dessa possibilidade, capacidade da política acabar, né, influenciando, atrapalhando, enfim, o futebol. E hoje eu vejo é certo que isso acontece. Daí um cara fala, mas então numa dividida vai pensar em política? Não é nisso, né, gente? É na gestão, é na conversa, é no ambiente, não é na hora de chutar em gol. Mas é na tranquilidade pro Cudê poder comandar o seu time, ele saber a quem recorrer quando precisar conversar algo. A gente vive de processos, a gente não vive simplesmente leva os caras pro campo e vai. Ele precisa desse contato, entendeu? Ele tem o time dele. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Ele ouve, compartilha e confia. Claro. O problema é quando tu olha pra cima e tá um caos. É isso. Um caos onde um que era não é mais, o outro que vai ser tá afim disso e não sei o quê. Aí o cara, ele fica inseguro. É normal ficar inseguro. Tá com sono, meu querido. Tá com uma cara péssima. Obrigado pelo apoio. Mas fica inseguro. Fica inseguro. A instituição tem que dar um alicerce, uma segurança para que os caras toquem o futebol de uma maneira tranquila, entendeu? Esse é o papel. Cara, quando eu falo sobre o vício político, e aí o Zé Aldo veio com a nossa cultura, porque nós somos assim. A primeira função do vício político, do organograma. Cara, o Grêmio tem dois, eu vou falar dos dois, azar do ouvinte, depois pode me chamar de gremista escolar. O Grêmio tem dois diretores que ninguém sabe quem são. O Inter teve diretor que ninguém sabe quem são. Os caras têm que não atrapalhar e parar de invadir vestiário. Para ter o esclarecimento, Carlos, a gente procura aprender, porque a dinâmica da vida é a dinâmica do aprender. A minha filha que está fazendo história, ela me disse assim, minha filha, que é a minha enteada, ela disse assim, eu estou estudando casualmente esse ponto sobre a questão da cultura. A cultura, ela morre, ela se transforma, ela vai renascendo, ela vai se modificando. A cultura não é estática. Escuta ela então, Zé. Não é estática. Claro, então escuta ela. Então, eu tô vivo ainda, eu não vou morrer hoje nem amanhã. Esse teu ponto de vista frankfurtiano é maravilhoso também sobre indústria cultural, mas segue. Eu tenho que muda algumas coisas. Eu tenho que aprender a compreender o mundo em que eu vivo. O mundo tem uma dinâmica de evolução e de transformação. A Alemanha está se transformando com a presença de uma imensa comunidade muçulmana. Sabe que teoria é essa, né? Exato. Muitos turcos, muitos. Então a gente não pode ter aquela ideia fechada. Embora eu seja conservador e goste das mudanças um pouco mais paulatinas, mas são sem desespero. O Zé é muito. Eu compreendo que é inevitável, é inexorável isso. Tá na linha já. Desculpa. Ô Martin, me ajuda aí, quem é que tá na linha? A Doquinha. Chegar esse conceito de cultura dinâmica. Tu não vem com essa conversa. Tu tá lendo os pós, né? Tu não vem, tá lendo os pós, não vem né? com essas conversas. Tá lendo os pós-barbudo, me né? criar problema aí. Os pós-barbudo, né? Bem, vamos fazer um intervalo. Vem aí a edição do meio-dia do Guaíba Notícias com a Fernanda Bagatini e depois retomamos o debate do Ganhando o Jogo. Posso deixar uma manchete? Fala, Guti. Quero falar da formação de atletas do Grêmio. Formação de atletas do Grêmio. E não dentro de campo. Já voltamos. Bom, estamos com o Orestes de Andrade, que hoje tá falando demais. Tá monopolizando o debate. Estamos com o Luiz Magno, já colocou as fotos dele lá naquele perfil do famoso hoje me mandou Luiz Magno uma foto, viu, Orestes? Luiz Magno mandou uma foto com uma e uma carteira de cigarro, dizendo bom dia. Dizendo bom dia. Exatamente. E também uma saudação especial ao hoje que mora no céu, os grandes nomes da nossa dramaturgia, o grande José Wilker. Ok, boa lembrança. Ele que esteve fabuloso em Bye Bye Brasil, 1979, ao lado de Fábio Galvão Airosa, popular Fábio Júnior, o pai de Fiuk e Cléo.
e que olhava as antenas de TV, tal como estou observando agora no telhado de uma residência em frente ao meu prédio, a chamada espinha de peixe. Espetáculo. As espinhas de peixe acabaram com o Teatro Mambembe. Isso. Na verdade... Mas pro Cássio Amaral, que me contou uma história fantástica. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não, deixa o Cássio Amaral fora dessa história que não dá pra contar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, já que tu gosta. Eu acho um dos filmes mais bonitos da história do cinema brasileiro, que é Bye Bye Brasil, tá? Cacá Jags. Beth Faria. Pra mim, esqueci da protagonista e me veio agora. E Fábio Júnior. Esse filme, tá? Essa analogia da caravana Holiday com as espinhas de peixe chegando e buscando o paraíso que seria a cidade de Altamira, no auge dos garimpos no Pará, no auge de Serra Pelada, por exemplo. E Transamazônica, muito bem retratada no filme, que sai do litoral, da brisa bonita do litoral nordestino em Alagoas até os confins da floresta amazônica, num Brasil desconhecido, porém num Brasil num processo de desbravamento no período de ditadura. Eu queria dizer que essa analogia da espinha de peixe com a caravana Holiday, Magno, ela pode ser perfeitamente aplicada hoje em dia, e tu sabe do que eu tô falando. Bem, antes da espinha de peixe, o cara metia um bombril na ponta da antena. Interna. E na anteninha interna. E você, Orestes Andrade, lá em Santo Ângelo, quando comprou a sua primeira Telefunken com a dona Helena, lá no Magazine, na época JH Santos, certamente você colocou o bombril ali junto à sua antena interna para assistir a RBS lá de Cruz Alta naquele tempo. Era aquela TV que girava. Era colocar um papel celofane. Aqui eu colocava um papel celofânico vermelho para ficar colorida a TV. Era meio rosinha, né, Orestes? Meio roxinho ou azul. Rosinha. E o botão era sempre aquela Toshiba que quebrava o botão de girar o canal. E o cara ficava com um alicate tentando fazer. Isso é uma coisa. Os aparelhos de TV ficavam muito mais tempo nas casas. Sim. Era um trambolhão, não tinha como carregar. A gente teve um por 20 anos. Hoje as pessoas trocam de televisão praticamente 5 em 5. E se assistia o mesmo canal também por muito mais tempo. Também. Porque levantar do sofá pra girar o seletor era um espetáculo. Também. Hoje tu já compra uma TV pensando que ela pode ser o monitor do teu computador e por aí vai. A gente falou... Eu assisti a live do Carlos Guimarães no YouTube aqui na minha televisão. Hoje é muito diferente. Que azar, hein, mano? A gente tá partindo pro lado saudosista, mas quando eu falei da espinha de peixe versus caravana Holiday, eu falo sobre algo muito sério. Mas daí eu escrevo nos meus espaços e tal, eu tô produzindo material sobre isso. É algo muito sério, que é a ameaça da tradição, e a espinha de peixe seria esse negocinho que tá na live que eu tô na minha mão, vocês já imaginam o que é. Tu ficasse de formular uma ideia sobre assunto ontem e pediu que eu te lembrasse hoje. Então eu vou atender aqui 2 ouvintes e depois... Abre com o Gucci tá, no lance da base. E depois eu quero que tu fale, a discussão que o Carlos deixou em aberto ontem é sobre 2 aspectos. Lucas Silva é o Lucas Silva do Grenal ou é o Lucas Silva dos jogos ruins? E Diego Souza é o Diego Souza do Gauchão ou é o Diego Souza agora? Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Roberto Machado Beck, ele diz: o Cudê é bom na Argentina. Pro Inter, que não chegou na final do Gauchão, é uma pura porcaria. Como esses dirigentes. Só fala besteira. Pô, o Roberto tá ácido hoje aqui. Eu discordo sobre o Cudê. Eu acho que um gauchão, início de trabalho, não pode ser definitivo balizador pra dizer que o cara tem que ir embora, enfim. O Sadi Antônio Bárbaro, ele diz assim, Orestes. Com todo respeito... Os gremistas estão caindo pelas tabelas e querem tirar sarro dos colorados. Vão cuidar de vocês, diz ele. Nossos ouvintes aqui no Facebook estão pegando hoje. Fala, Orestes. Mas o Cudê, com todo respeito, o Cudê é um cara que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro até anteontem, aí estava na liderança do Campeonato Brasileiro, tá na ponta, na Libertadores da América, mas o que os caras querem? Só Grenal, o Grenal. O negócio da torcida do Internacional, me parece, é vencer um Grenal. O resto não interessa. Interessa e muito, né? Sem dúvida nenhuma. Não pode tirar o cara assim, botar o cara fora, porque o cara tá a campanha dele é excelente. Na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, meu.
Mas eu lembrei do professor Juremir, até li a coluna do professor, ele disse assim, o Cudê, a manchete é, Cudê já deu, ele perdeu para um Grêmio decadente do Renato, o professor é resultadista. E aí, então, isso não tem como a gente dissociar. O Colorado o torcedor do Internacional está há 10 Grenais sem ganhar, são 2 anos sem ganhar do Tricolor. Então, é difícil pro torcedor aceitar. Então, só desses 10 Grenais, futebol, 5 foram na mão do Cudê. E aí e foram 4 derrotas e 1 empate. Essa visão do ponto de vista do resultadismo dá para levar uma certa compreensão do porquê que tem esse caldo de tanta pressão em cima do cara. Eu acho que pode se cobrar, perguntar o que tá acontecendo, tentar melhorar. Claro que isso gera uma pressão, ninguém aqui também vai negar isso. Ele tá sentindo a pressão. Exato. Ele se cobra também. Claro, ele falou, 30 anos de futebol, nunca passei por uma sequência assim de clássicos. E alguns clássicos ele já encarou, né? Seja como jogador, ele era do River e tal, então óbvio que ele passou por isso como jogador e também depois na Argentina como treinador. Agora não dá pra ser todo o trabalho. Tava procurando aqui o dado, o Orestes tá falando sobre isso. Ainda tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É vice-líder, o líder é o Atlético, a diferença é de apenas 1 ponto, mas ele tem um saldo que é 5 gols a menos que o saldo dos gols contra do Atlético de Minas Gerais, do São Paulo. São Paulo tem tomado uns balaios, às vezes tomam umas goleadas e tal. Então não dá para não enxergar o trabalho do Cudê. Bom, tem lá um aspecto pontual, qual é? Ele é teimoso, ele usa demais o musto. Isso pode se discutir com ele, pode dizer todo treinador tem mas ele já tinha arquivado o musto. Pé no chão, assim. O Renato, por exemplo, já que estamos falando de treinadores e teimosia, porque eu considero que os treinadores sempre têm um lado teimoso, o Renato tem suas teimosias. Você tem? Os exemplos estão aí se a gente pegar os 4 anos de Renato. Mas uma coisa a gente precisa, não é passar pano, que é uma expressão que se usa, mas uma coisa a gente precisa compreender. Claro que o cara pode, daqui a pouco, sucumbir justamente por causa dessas convicções / teimosias. Mas uma coisa a gente pode compreender. O cara precisa também confiar no seu trabalho. Ele não pode ficar ao sabor do vento, ao sabor das críticas. Ainda mais alguém que tenha o papel de comandar empresas gigantescas como o Grêmio e Inter. No caso, o time dessas 2 empresas, que são a atividade fim dos dois. Não, é muito difícil também. Não, eu concordo que Musto e Lindoso deu. Agora, vai tirar o Cudê por causa disso? Vai trazer o treinador em meia temporada por causa disso? É um erro que ele tá cometendo, que ele cometeu, ok, mas tem que trabalhar isso, né? Às vezes ele dá umas letras... Olha, uma das maiores teimosias do Renato nos últimos tempos foi o André, né? Que foi e não deu nada. Essa é uma teimosia, cara. Bressan, André e o Thiago Neves... O Thiago Neves ia se transformar no novo caso André. E não sei se não tem mais gente que não vai se transformar, porque o Renato tem as convicções dele e ele tem a autoridade e a aprovação da torcida, apoio da direção, e ele faz pela cabeça dele. Mas tá claro que o Renato tem lá suas teimosias e que erra também. Não existe ser humano que acerta sempre, mas aí pega a média do cara. Bom, qual é na média? 4 anos, ganhou tantos títulos, o time está sempre disputando, isso gera receita para o clube, mantém oxigenada as finanças do clube, permite que o projeto continue em alta, com investimentos bons. Então, esse cara serve. Eu acho que vale isso pro Cudê. Ele tem dado umas letras, às vezes, sobre questão de grupo. O Inter não tem receitas, não tem grande liquidez para fazer algumas contratações que ele gostaria. Então ele está no mercado indicando o Leandro Fernandes, indicando aí o Lujan, alguns jogadores que podem funcionar sem grana. Gerardo. O negócio é o seguinte sobre o Grêmio, tá? Eu falei do Diego Souza e do Lucas Silva. Na verdade é um fio da meada que eu perdi esse, eu vou retomar. Era de ontem. Mas sobre o Lucas Silva, porque eu disse que o Grenal trouxe dúvidas que eu fiquei depois do jogo. Eu acho que a questão do Diego Souza é mais explicável que a questão do nível dos adversários, né? Sem dúvida. Aí a gente já pode meio que estabelecer a discussão. O Lucas Silva pode ser outra coisa. Qual é o Lucas Silva verdadeiro? Pra mim, o Lucas Silva sempre teve aqui. Ele só é um jogador que, assim, ó, quando tu entra num contexto ruim, tua tendência é te afundar, entendeu? Eu acho que o melhor Lucas Silva é que vai jogar no 4-1-4-1. Tenho essa impressão. Por quê? Porque ele é um volante de posicionamento. Ele vai ser um verdadeiro cabeça de área, tá? E tu vai ter 2 jogadores a ter uma outra movimentação. Ele é um cabeça de área que sabe organizar jogo.
muitas vezes essa tentativa no Grêmio ficou com o Maicon. O Lucas Silva talvez estivesse desconcentrado pós-pandemia, porque antes da parada... Tava pesado, cara. Ele tá pesado, é verdade. Antes da parada, Zé, ele tava muito bem, tá? Antes da parada ele tava muito bem. Ele foi o melhor jogador do Grenal 0x0 da pancadaria. Talvez ele precise tempo de ritmo pra Talvez ele precise sequência e confiança, né? Pode ser. Eu gosto de uma coisa nele. Ele é um jogador, ele é um volante que não mostra os dentes. Ele tá sempre gosto de uma coisa nele. Burrada, assim. Eu gosto que ele tem qualidade. Sim. Isso que hoje em dia é importante. Eu gosto de outra coisa. De intensidade, óbvio. Ele sabe se posicionar. Ele não vai... E hoje é fundamental que se posicione. Esticando a corda pra ele um pouco, às vezes ele me lembra o jeito que o Dunga jogava. Não vejo tanta semelhança. A visão Dunga... é um pouco. Não vejo. Vou discordar de vocês. Aquela perna o Dunga, de panturrilha grossa, que Dunga, batia firme na bola, que não ficava mostrando os dentes, que não ficava rindo. O Dunga... Tá, mas isso aí é uma... É uma visão superficial de quem tá olhando pouco. Não, o Dunga era mais dinâmico, o Lucas Silva era mais jogador. Não tô dizendo que eles são iguais, eu tô dizendo que me lembra o Dunga. Não, o Dunga era mais formiguinha. O Dunga... Tava pegando o Dunga de 98, que já era preso. O Dunga de 94. O Dunga é o melhor jogador da final, tá? Eu revi a final agora. O Dunga jogava muito, cara. O melhor jogador da final é o Dunga. O Dunga e Aldair são os dois melhores jogadores da final. O Dunga tinha uma inversão de 3 dedos que era uma coisa absurda. Não, o Dunga tinha passe que quebra a linha. O Lucas Silva tem só passe muito longo. Não, o Dunga era mais... eu não vejo diferença. Claro, eu não vejo semelhança. Me desculpa. Eu vejo semelhança do Lucas Silva com... tem que parar pra pensar aqui. Os caras lançavam a bola como o Dunga. Não, o Dunga tinha passe que quebrava. Tinha 2 coisas que o Lucas Silva não tem. Passe vertical que quebra a linha. Olha o gol do Brasil contra Camarões, gol do Romário. Mas eu acho que o Lucas Silva apoia muito bem. Apoia apoia os mas tem diferença do Dunga. Seus companheiros e o Dunga sem a bola era mais dinâmico, era até mais veloz que o Lucas Silva. O Dunga era mais enchedor de saco que o Lucas Silva. Sim, ele começou como 8 adiantado, né? Não, eu não vejo. Eu tenho que pensar aqui pra ver um jogador semelhante ao Lucas Silva. Tem que pensar. Mas não é o Dunga, na minha opinião. O Lucas Silva, ele teve seus problemas na carreira, mas alguma coisa tem que ter nesse jogador, né? O cara foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, foi parar no Real Madrid, no Olympique de Marseille, alguma coisa ele tem que ter, né? Agora, se vai vingar, se vai, aí é outra história. Ele tem senso da função que ele desempenha. Esse é o primeiro passo. Ele sabe o que é, o que ele tem que fazer naquele lugar. Ele tem uma visão definida sobre a função dele. O grande problema que a gente tem constatado por vezes nele é que ele é um jogador que tem pouca velocidade de cobertura, que às vezes ele compensa por um senso de posicionamento. Acaba corrigindo uma coisa pela outra. Mas ele me demonstrou no Grenal uma capacidade de liderança. Na ausência de Maicon no meio-campo, ele assumiu o protagonismo de liderar o meio-campo no Grenal. Então, o Grenal foi vencido pelo Grêmio e a gente não vai ficar falando do resultado, que poderia ter sido 1-1, poderia ter sido 1-0 pro Inter, ele não foi muito diferente um lado ou outro. O Grêmio é que surpreendeu porque ele jogou mais do que dele se esperava. Mas a gente compreende a vitória do Grêmio por, vamos lá, Kahneman. Eficiente, não tem um erro na conta do Kahneman no Grenal. Rodrigues tem que ser reconhecido pela pressão que entrou em campo, pelo todo o contexto que tinha envolvido, e o cara estrear em um Grenal de Libertadores também tem que ser reconhecido. E por essa atuação, que é uma das atuações de exceção do Lucas Silva, de entrega, de engajamento, com um senso do que tinha que fazer naquela função. Ficou menor o jogo do Matheus Henrique por conta da atuação do Lucas nesse jogo. E tem uma coisa que o Renato enxergou no time do Grêmio que eu acho que a gente tem que reconhecer ao treinador, né? Que a gente normalmente critica e tal, mas ele sabe que ele tem 2 laterais direitos com características muito diferentes. Tem o Vitor Ferraz, que é um cara mais inteligente, mais técnico, mais organizador, né? Até entra mais pelo meio, não tem tanta velocidade. Só que para o que o Grêmio tá precisando hoje em dia, que é um pouquinho mais de intensidade, esticar uma bola mais na ponta, sabe? Ter um pouquinho mais de velocidade, o Orejuela hoje é o cara mais adequado pro Grêmio. E o Renato parece que enxergou isso. Pelo menos, não sei se ele optou pela questão física pro Grenal, porque o Vitor Ferraz estava voltando, mas se ele acredita que o Orejuela é o titular do Grêmio, eu concordo. Tem uma incompatibilidade, para voltar no Carlos, que é a questão envolvendo a bola aérea do Grêmio com o jogo em movimento. Não é bom o levantamento para a área e o Diego Souza vai morrer de fome. Ou o Renato tira o Diego Souza ou ensina os laterais a fazer levantamento para a área. O Renato não vai tirar o Diego Souza.
Ele não tem outro. O Renato... Ele não tirava o André? O Renato não tirava o André. Não tirava... Não tirava o Jael. O jogo do Renato... Mas aí é que tá, cara. Eu tô... O Grenal foi meio que um... Deixa pra mim que eu edito, sabe? Não é nada disso. Isso aí. Sabe por quê? Porque eu critiquei muito o Renato. O Renato foi super bem no Grenal, Zé. Foi super bem. A leitura do Renato sobre o Grenal, com o tripé defensivo, com um preenchimento de meio de campo, com ocupação em faixa de campo que não tinha antes. E com transição. Olha só, o Grêmio contra-atacou, o Grêmio não pisou na bola. Não teve a modalidade de pisar na bola no contra-ataque. Com o Vitor Ferraz na direita, vai contribuir pra esse jogo mais parado, cara. Só que o Orejuela... Só que é o seguinte, tá? Tem onde aperta. Jogada bem. Tem uma coisa que é o seguinte, ó. Vamos enxergar o jogo em duas fases. Fase sem a bola também, tá? Mas eu acho que ele recompõe bem pela questão física. Guti, o Orejuela tomou baile de uma... Tu tava no jogo do Ceará? Ceará Grêmio foi tu que fez? Foi tu que fez. Eu não lembro... Não, o Matheus Gonçalves contra o Orejuela passou em todas, cara. Vai dizer que o Orejuela foi bem porque o Jussa ele é mais útil pro jogo do Grêmio do que o Vitor Ferraz. Vai dizer que o Orejuela foi bem porque o Jussa é ruim? Não. Eu vou dizer que ele não foi exigido. É isso. Qual foi o último gol do centroavante do Grêmio nos últimos jogos? Qual é o... Gol de pênalti? Campeonato Dá pra tomar uma coisinha antes? Gol de pênalti? O Grêmio tá... O ataque do Grêmio não tá aquele bom. que ele errou e bateu de novo? Eu acho que foi ali. Contra o... Que time era aquele? Fortaleza? Um empate. Fortaleza. Gol de pênalti contra o Fortaleza. Eu queria falar até o... Pois é um detalhe. Chama a atenção o seguinte, ó. O Diego Souza, o Campeonato Brasileiro não está fazendo aqueles gols que vinha fazendo no Campeonato Gaúcho. A marcação é mais forte agora em cima dele, os jogadores do Campeonato Gaúcho eram menos viris, davam mais espaço para ele está sendo bem mais marcado agora, por isso que não estão acontecendo aqueles gols que aconteceram no Campeonato Gaúcho, né? Eu acho que uma das coisas é a qualidade do adversário, isso não tenha dúvida, mas a outra é que também o Grêmio não vinha muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu praticar uma trairagem com o meu padrinho. O que tu acha, Orestes? Oi? O que eu acho? Para essa tua pergunta. Eu acho o seguinte, que ele está sendo muito bem marcado, os jogadores de defesa dos times do Campeonato Brasileiro são bem mais qualificados e aí está faltando qualificação para ele também. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade no Campeonato Gaúcho em que havia espaço, os jogadores os levantamentos para a área eram ótimos para ele, não está acontecendo isso. Eu acho o seguinte, que o centroavante do Grêmio não tem espaço e os jogadores são muito melhores do que aqueles do Campeonato Gaúcho, por isso é que a marcação em cima dele, e ele não está conseguindo mostrar o futebol de sair dessa jogada, de abrir um espaço para ele, de colocar a bola em gol, ele não está achando espaço, inclusive alguns jogos estou vendo que ele está meio enroladinho na bola. Tá vendo? Vocês não dão oportunidade pro Orestes discorrer sobre as coisas. Nós estamos diante de um momento de afirmação de um comentarista. Se faltar goela aí pro Carlos Guimarães e pro aniversariante. Mas se for pela goela, já é o Orestes. Viu que ele... Eu penso exatamente igual o Orestes. Tem um conjunto de coisas que aconteceram e que a gente precisa levar em consideração. O Gauchão tinha uma outra realidade do ponto de vista técnico, até mesmo de velocidade. Aqui é diferente. O Grêmio se obriga a ser mais veloz para tentar superar os adversários que são mais qualificados. E o Diego Souza não consegue acompanhar o ritmo. Eu sei que vão dizer assim, o Zé Aldo tá de marcação com o Diego Souza, porque o pessoal, eles trabalham muito em cima da torcida pela tese. O Zé Aldo disse lá atrás que o Diego Souza estava velho, superado. O Renato até falou na entrevista do pós-jogo, tem que respeitar os profissionais. Aqui tem gente com família, sim, e essa é a minha maior preocupação. Não faltar nunca com respeito. Mas eu tenho constatado já há algum tempo que o Diego Souza, ele tem essa dificuldade. Ele é um centroavante que para jogar parado dentro da área, como foi o centroavante do Brasil na Copa do Mundo. Como é? Puxa, agora o Fred. E nós morremos, os europeus dizem, mas como é que joga esse centroavante na seleção brasileira? Os zagueiros dos caras passavam voando pelo nosso centroavante. A gente teve a coletiva do PP hoje, eu tava ouvindo.
e até o Gabriel Pereira Reis aqui botou que tá aguardando sobre o assunto base. Não tirei conclusão inédita nenhuma, nem nada, só queria trazer pro debate. E aí, isso é independente da qualidade desse atleta dentro de campo, porque obviamente que vai se apurando, vai se filtrando, é um funil a base, vão chegar os melhores para Grêmio, para Inter, enfim. Mas hoje, ouvindo a coletiva do PP, e a gente sempre olha essa questão geracional mais pro lado negativo, principalmente nós velhos, eu já tô com cabelinho branco, vocês ainda são mais experientes do que eu, mas a gente sempre olha pelo lado mais negativo, mas tem coisas que evoluem. E uma delas é a capacidade intelectual e de articulação dos jogadores que o Grêmio produz. É inegável que esses caras são bem preparados. A gente pode ir pro lado do é media training, hoje são todos assim, tudo igual, jogador era bom antigamente. Cara, dá pra ver a consciência que eles têm, primeiro, do lugar onde estão, da profissão que exercem, mas principalmente dos meandros da profissão que eles exercem. Duas perguntas me chamaram a atenção e são de assuntos bem diferentes. Uma de mecânica de jogo, sobre justamente esse tripé no volante, no meio do Grêmio, em que, segundo o PP, a encostada, seja do Matheus Henrique, seja do Darlan, claro que o Lucas Silva fica mais atrás, isso dá muito mais liberdade para ele tentar errar. Isso mostra a consciência do cara da profissão que exerce, da atividade que exerce, mais do que profissão. E a outra foi quando perguntaram sobre, até dava para ver, do nosso colega Léo Miller, ele dava para ver que era uma matéria já, né, encomendada, e a pergunta assim foi, sobre a comemoração, menino maluquinho, né, gira os dedos ao redor das orelhas e tal, ele sempre faz isso, mas me chamou a atenção a consciência dele com a garotada fã dele. Ele disse, já fui criança, gostava de jogador, espero que a gurizada goste e tal. O que eu quero falar com tudo isso, que, repito, não é nenhuma novidade, não é nenhuma super conclusão, mas é apenas uma observação de que os jogadores hoje, eles têm, principalmente esses do Grêmio, do Inter, é só observar os caras que são formados. Isso aí eu vou trazer pro Inter. Roberto, que nem tá no Inter, o próprio Zé Gabriel falando, o Nonato, Matheus Henrique indo pro Grêmio, o Luan, quando chegou, não sabia falar praticamente, quando saiu, já saiu outro cara. O Everton, a mesma coisa. O Everton era sempre, em chegada de hotel e viagem, já que os medalhões não queriam falar, era sempre o Everton que ia dar entrevista, e ele sempre falou muito bem. Agora o PP, são vários jogadores que a formação hoje, espero, e acho que é isso que está acontecendo, está muito mais preocupada em formar um atleta fora de campo, porque é muito importante também isso. Lembra que a gente falava, e eu acho que até tem um pouco de preconceito, assim, a gente, né, brasileiro gosta de se autodesqualificar, mas lembra que a gente falava, o jogador argentino é muito mais bem visto na Europa, e eu não tô aqui contestando isso, mas eu acho que tá se prestando mais atenção nisso, a gente tá formando profissionais mais completos no que tange fora de campo. Me chamou muita atenção nessa geração que Grêmio e Inter vem formando. Eu acho isso também. E acho de uns tempos pra cá, inclusive. E acho que não é só Grêmio e Inter. Não. O Cruzeiro tem essa preocupação, tanto que eles colocaram uma escola dentro do CT. O Vasco tem escola. Eu acho que é bom isso. Mas também reflete um pouquinho da... É interessante, porque ao mesmo tempo que eu vejo um processo... Enfim, daí é uma coisa mais cultural, sociológica, não interessa aqui, tá? Não vou falar. Mas é legal isso ver essa consciência do ambiente, consciência, entendeu? Não é assim, não é mais um chutador de bola. Não que fossem antes, não é esse o caso. Mas cada vez menos isso, entendeu? Cada vez menos boleiro e mais jogador. Internamente, os processos internos, brincadeiras de vestiário, mídias sociais, isso é outra história. Mas o cara, quando tá no ambiente ali profissional, seja de coletiva, seja em campo, seja debatendo, o que me leva a crer? O que falou o PP hoje sobre posicionamento e tal, me leva a crer que ele é um cara que o dia que um treinador, o Renato, alguém, passar certas orientações, ele vai entender. Porque no futebol a gente sempre falou ou ouviu, jogador nem entende o que o treinador tá falando. Mas cara, não é só no poder de leitura de jogo ou de orientação do treinador, é também na postura, na relação com o seu trabalho. Isso. Eu tenho uma certa desconfiança, para não usar outra expressão,
porque eu noto que há um nível de tensão na relação do Renato com o Jean-Pierre. E a impressão que passa... Outro cara muito consciente, não citei, mas é outro que para quem vê de fora, a impressão que passa é que o Renato quer corrigir coisas no Jean-Pierre. Aquelas imaturidades que talvez ele tenha errado e ele não quer que o rapaz erre também. Teve lá aquele período em que ele sofreu a lesão e que as notícias que circularam dando conta que ele não cumpria a rotina prevista de treinamento e que isso retardou a recuperação dele. E isso é muito importante, não dá para circular no mercado uma mão de obra qualificada como essa. É a maior multa do Grêmio, né, Zé? Potencialmente 700 e tantos milhões. Exato. Convertendo para o... Sim, 120 milhões de euros. 120, 122, uma coisa assim. Então, não dá para deixar que se perca um jogador. E tem a impressão que me passa é que o Renato tenta corrigir isso e que o PP... que o Jean-Pierre reluta em aceitar o comando do Renato. De quem vê absolutamente à distância isso. Aliás, ontem, muito interessante a história que contou aqui, deu voz à testemunha do fato, o Rafael Pfeiffer. Ele colocou um mestre de jiu-jitsu. Eu ouvi a história. E era bem Renato aquilo, né? Tô pegando a tua mulher. Os caras foram meter a mão com ele e ele foi tirar onda de mais malandro. Talvez lá nos anos 90 ele já tivesse aprendido a lição, não fosse o Pinduca. Aí o cara tá tomando uma rua cercado por 15 lutadores de jiu-jitsu. Agora. E aí não adianta tua capacidade no futebol aí, né? Os caras vão te fazer comer areia. Naquela hora só serve pro cara odiar mais ele, tu é ídolo, né? Toma. Então é isso, às vezes o cara se sente insuperável, imbatível, invencível por conta de ser um ídolo do futebol. Os ouvintes continuam participando, mandando seus recados aqui pro programa. Eu vou fazer o intervalo, em seguida a gente vai voltar. Fala, Magno. Não, só antes dos recados, quero aproveitar aqui e fazer o registro de um grande ouvinte nosso, uma grande figura que está também, além do nosso Oliveira, completando aniversário hoje. Nosso Negrinho do Bebe Mais. Grande Feliz figura. aniversário. Exato, uma grande figura, sempre prestigiando aqui a programação da Rádio Guaíba, tanto no futebol quanto no jornalismo. Então, um abraço pro Neguinho e em breve vamos beber muito mais. Sim, como assim? Sem apologia, Magno. Cara, o que é isso, cara? Mas o quê? Pode ser água, pode ser suco, refrigerante, vocês que estão fazendo apologia. Ô Luiz Magno, ele vai no Pito também ou não? Isso eu já não sei, mas pelo nome ele gosta de tomar bastante água, viu, Horácio? Tá certo. O Gabriel Pereira Reis me ajuda aqui, ele traz uma informação do Independiente Del Valle, e os resultados já estão aí, não é que vai chegar um dia o resultado, sobre a formação social e cultural dos seus garotos. É de dentro pra fora que o Independiente Del Valle quer fazer a revolução. Tá bem interessante esse projeto do Del Valle. Muito legal. O treinador é muito bom, tá? Também. Muito bom mesmo. Não é porque habla, né? Não é porque habla. Até porque ele não habla como os caras aqui. Não, ele habla, ele é espanhol, né? Sim. Ele, como é que ele fala? Eles tentam falar parecido com o rei. Como é que ele fala? O rei tinha a língua presa, então se desenvolveu. Todos falam assim na Espanha. E no Paraguai, como é que é? Vai, mito do Paraguai. O Paraguai é meio parecido com o português, assim, né? Como é que é? Tem uma quebradinha assim, meio chorado e tal. Mas eu adoro os paraguaios. O Ramírez é muito bom. São maravilhosos. Muito bom. O Flamengo, enfim, acho que poderia ter buscado um cara com mais prática e seria ele. Os nossos ouvintes estão dando recado aqui. Esse aqui tá dizendo que hoje o programa tá menos raivoso, tá leve. Fizeram-me lembrar Copa de 70, que assisti na TV do vizinho, com muito bombril na ponta da antena. Paulo Sérgio, ele tá ligado com a gente. Diz que a gente tá demais hoje. Esse aqui travou um pequeno debate comigo, é o Rafael D'Ambrosio, ele participa sempre. Como travou um pequeno debate? Tá falando com ele ou não tá falando com a gente? Não, eu sou hiper mega dinâmico, então eu vou lá, venho aqui, tá. Atenção 1000. Quem tem mais gol em Grenal, Diego Souza ou Guerreiro? Diz o Rafael D'Ambrosio. Aí eu respondi pra ele, com aquele veneno que me caracteriza: prefere qual dos dois se te oferecerem escolher um pro teu time? Daí ele, tu pegou pesado comigo. Mas aí ele falou assim: pra reserva do Cavani, Diego Souza serve. E aí concluiu: tu tá muito vermelho, Zé. Sobre Cavani, tô lendo agora aqui no Record, quem me mandou o link foi o doutor Celso 3,
a revista Record, o jornal Record, né? O Atlético de Madrid vai contratar Cavani caso Diego Costa deixe o clube. Espanhóis já falaram com o uruguaio e querem um contrato de 1 ano mais do que um ano mais de opção. As colegas Clara Albuquerque e Tati Bantovani, que trabalham na Europa, uma na Itália e a outra na Espanha, elas disseram que as portas para a saída do Diego Costa estão, por enquanto, fechadas. Ele permaneceria no Atlético e aí dificultaria a chegada de outro. Aí e tá hoje, sem mercado e fica hoje o Luizito já fez até exames, né? Falando nisso... Mas aí teria os dois. O Messi deu uma porrada no Barcelona na despedida do Suárez, né? Tuitou, postou fotos, né? Meu amigo. Neymar também elogiou. Não, aí que tá. Daí ele falou, meu amigo, que pena, merecia uma despedida do tamanho que você é pro clube e tal. E ele disse, mas isso já nem me surpreende mais. Ele bateu forte na diretoria do Barcelona. E aí veio o que tu falou. O Neymar foi ali e concordou com o Messi. O Neymar escreveu coisa do tipo... é inacreditável o que fazem no Barcelona e tal. Meio-dia 37 minutos. Fala, Magnito. Até para depois do intervalo, você que tem que chamar ele. Procede aquela história que o Atlético Mineiro ofereceu 90 milhões pelo Cavani? Não sei. O Atlético não. Eu vi alguma coisa ofereceu, no Twitter mas da Rádio Tatiaia. Mas é verdade. Não é o Atlético, né? O Atlético mas não interessa. Como se não fosse o Grêmio também, né? Mas pra não jogar é o no Grêmio Atlético que tem Mineiro. quem tá oferecendo toda essa grana pro Cavani também, né? Como diz o meu amigo dos embutidos, não tem um pinto. Não é o Atlético. Mas a informação é de que isso foi lá em abril que foi oferecido. Perfeito. Mas agora, claro, né? Gente, a gente já tá em 25 de setembro. As coisas precisam se resolver até a primeira semana de outubro. Se isso não acontecer, os mercados na Europa se fecham pro Cavani. São 9 dias, né? Bueno, intervalo e já voltamos para o último segmento do Ganhando o Jogo pela Guaíba em nome do Banco Banrisul. Eu queria perguntar pro Carlos Guimarães, que é o comentarista da bancada. Hoje o Wilton até tocava nesse assunto. Tá havendo uma incompreensão em relação ao trabalho do Cudê, porque há quem jure, sapateando, de pé junto, que Cudê é ofensivista. E o Wilton disse assim, parem com essa conversa de ofensivista. Ofensivista é o Sampaoli. E há um oceano entre o Sampaoli e o Cudê. O Cudê é um técnico que joga defensivamente. Há uma incompreensão no trabalho do Cudê, Guimarães? Mas ele é ofensivista ou ele é defensivista? Eu acho que existem... A defesa do Inter é das melhores da temporada. Eu acho que existem diversas categorias entre uma coisa e outra, e não acho que ser defensivista é bom ou ruim, ser ofensivista é bom ou ruim, e acho que a busca não é nem por essa classificação entre ofensivista e defensivista. Enfim, eu não... Minha opinião, eu tenho outra... Tá, mas Patrick e D'Alessandro ficaram fora do jogo, né? Completamente, eu tenho outra eu vejo outra coisa bem diferente. Eu acho que o jogo do Inter é um jogo de a tentativa, tá? Vou falar em tese, vou falar em conceito, depois vou falar em prática, tá? Em tese, o jogo do Inter ele não é nem ofensivista nem defensivista, é um jogo que busca atacar com um bom volume de pessoas, de jogadores, e que busca defender com um bom volume de jogadores. Como que o Inter pretende sempre atacar? Com os dois laterais simultaneamente, com os dois atacantes, obviamente, e com pelo menos 2 homens do meio de campo. Isso é um ataque com 6 pessoas no mínimo. Se ataca com 6 pessoas, não é um ataque isolado. Busca ter posse de bola no campo ofensivo. Se busca ter posse de bola no campo ofensivo, como é que eu vou chamar de defensivista um time que busca ter posse de bola no campo ofensivo? Ele não é defensivista. Ele só se protege de uma maneira diferente que parece ser defensivista. E ele alterna as situações de acordo com os jogos. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, foi defensivista? Foi. Qualquer um faria igual. Então, ele se protegeu com o defensivismo. Eu adoro esses conflitos assim, porque... Né, ele... Mas o Celso é defensivista. É retranqueiro. Peraí. O Cudê não joga com 3 volantes, cara. Nunca jogou. Eu tenho dificuldade de estabelecer que o Cudê seja defensivista. Nunca jogou com 3 volantes. Nunca. É o velho debate, Gutierrez. Peraí, que isso aí. Né? Isso aí é que daí passa por outro conflito, que é um conflito. Se tu põe um goleiro de centroavante, conceito editorial. um goleiro fora do lugar.
Bom, então a seleção brasileira ela foi campeã do mundo com 3 laterais. Pode ser? Tu acha isso? Pode ser? Tu acha isso? Diz qual é a seleção brasileira. 94, com 3 laterais. Tu acha isso? Não, o Mazinho era um jogador estupendo. Que função ele fez? Fazia uma função de meio. Ok, então eu tô te dizendo que o Edenilson, que seria esse terceiro volante em tese, não faz função de volante que ele atua pelo lado. Ele tem aptidão para ser mais que um volante de marca. Só que em vários jogos ele atua pelo meio. Quando o Inter tem Bosquilha e Patrick pelos lados, não são volantes. Mas o Patrick passa longe de ser um volante. Aliás, a gente tem que parar de estabelecer um modelo de meio campista que seja o cara organizador, cadenciado. Isso aí passou, gente. Isso aí já não tem mais como. Não cabe mais. Fala, Magno. Aumenta um pouquinho aí, Sérgio. Não, mas justamente o Guti ainda colocou, mas o Patrick tem muitos jogos que ele atua como um lateral esquerdo de campo de ataque. Muda, varia a função. Não acho isso também. Ele é um cara que cai pro lado às vezes. Ele é um meia pela esquerda, gente. Mais fácil resolver assim a coisa. Ele é um meia pela esquerda, ele é bem meia pela esquerda. Pra mim o Inter joga... Lateral esquerdo de ataque. Muitas vezes ele joga grudado na linha lateral, cara. Não tá jogando mais. Tá jogando mais embutido pelo meio. O Cudê mudou isso no Patrick. Ele fazia muito isso, é verdade, com razão, na época do Odair, em que ele arrastava o jogo por aquele setor. Mas hoje ele tá mais fechando pelo meio. Eu acho que o Inter, na verdade, joga com um volante super fixo e um segundo jogador de meio que vai auxiliar. Eu não vejo o Cudê como defensivista e também não vejo como ofensivista. Aliás, eu tenho dificuldade para ver essas categorias hoje. Talvez antes fosse mais fácil ver. Hoje eu tenho dificuldade, assim. Eu não quero polemizar, vou esperar eu não sou tão brilhante, eu não tenho essa leitura aí que tanto que o Wilton tem. Que é dos meus gurus da opinião, quanto o Cristiano Oliveira, que também é outro dos meus gurus da opinião e são grandes comentaristas, e não é de graça que estão puxando a audiência pro nosso lado aqui na Rádio Guaíba, mas eu vejo em vocês... só tenho, cara, Zé, eu só tenho 2 gurus da opinião hoje. Carlos Gustavo Sueiro Guimarães, Cristiano Morelli Oliveira. Somente esses 2. Eu noto que vocês têm uma convicção muito enraizada em relação ao Cudê e têm uma dificuldade de enfrentar os questionamentos. Eu gosto do Cudê, tá? Mas eu vejo erros nele. Mas claro. Não, eu também. Só que é o seguinte, eu não tenho dificuldade nenhuma de me apresentar questionamentos. É que realmente essa situação de ofensivista e defensivista, quando vem pra mim, eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco de dificuldade de analisar. Eu não tenho. Por que o Bosquilha não chutou, não foi na área do adversário? Isso é um questionamento. Ele jogou o cara Isso é um questionamento. Pra ficar de muleta no meio da marcação. Isso é um questionamento. E no Grenal ele foi realmente um time sem gente na frente. Mas é que esse questionamento aí, que é conceitual também, entre ofensivista e defensivista, eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender. E talvez dificuldade de enxergar. Não sei, eu vou me condicionar. Que me chamou muito atenção. Eu vou me condicionar a tentar enxergar isso, muito interessante. Então, que o Wilton enxerga. O Carlos disse o seguinte: o Cudê ainda não compreendeu exatamente como lidar com o Grenal. Isso sim. Pode ser. Isso eu acho. Pode ser. E essa é uma frase que é digna de uma elaboração mais aprofundada, porque a impressão que passa é que ele tá tendo dificuldade de compreender o fenômeno do clássico. O Renato trabalhou muito bem o mental. O Grenal não é um clássico só tático, tá? Ontem o Bruno me perguntou no Guaíba Esportes se o Renato deu um nó tático no Cudê. Eu acho que não é um nó tático o termo. Tu não ganha só na técnica também. E tu não ganha só na parte física. Eu acho que o principal do Grenal é sempre o mental. Ele se torna um campeonato à parte. E a exigência de entrar nesse mundo é a mesma coisa que eu chamar um cara lá de Belo Horizonte do nada pra comentar o Grenal no meu lugar, no lugar do Oliveira. Cara de Belo Horizonte. Ou o cara pra narrar o Grenal no teu lugar. Ele não tá nesse mundo. O cara vai gritar, é caixa. Ele não tá nesse mundo, Zé. Ele precisa estar nesse mundo. Ele é um mundo muito próprio, específico, e exige uma concentração, uma preparação muito própria e específica. O Cudê, eu acho que agora caiu a ficha quando ele disse que em 30 anos de carreira nunca aconteceu isso, tá? Alguém tinha que ter dito pro Cudê o seguinte, aí é direção, tá? Cudê, é River e Boca. E ele vai dizendo, não há como River. Cudê, é River e Boca, vai por mim.
Não, Central e Newell's. Não, é mais que Central e Newell's. Mas ele, é mais que Central ele treinou, ele treinou É Central, River e né? Boca. Treinou o Racing É Independente. mais que Racing Independente. É River e Boca. Ele pode ganhar a eleição. Tu tem que chegar lá e... Ele pode Tu ganhar tem que a pegar o eleição, mental. ou ele pode perder a eleição. Tu tem que pegar o mental pelo máximo. Tu tem que pegar o mental por aquilo que tu viu de pior. O que o Kudê viu de pior é o River e Boca. O que ele viu de pior é... River e Boca é maior que Racing. O que ele viu de pior é o River e Boca. E a situação mas a rivalidade é muito grande também. O que ele viu de pior é o River e Boca. E tem que pegar pelo que ele viu de pior. Porque sabe por quê? Porque tu tem que preparar teu time de acordo com aquilo que tu viu de pior. Eu entendo o que tu quer dizer, mas será que ele não tem essa noção, cara? Como é que ele não vai ter? Tu não Porto Alegre, Guimarães, tem 2 títulos mundiais em Porto Alegre. Se eu te mandar pra uma rádio de Buenos Aires, perto dos caras de Buenos Aires, pelo Rota Maria Morales lá da vida. Sebastião Sur. Você não mistura. Com esses caras ali, tá? Zé Maria já morreu. Zé Maria Orestes, se eu for mandar vocês dois, tu e o Magno, tu, que é um velho do mar, que é um velho lobo do mar, um cara que surgiu em 1969 pro rádio, salgado, cicatrizado pelas... Com uma âncora tatuada. Calejado pela farra. Calejado pelo rádio, Orestes. Se eu for te mandar lá pra Buenos Aires, tu não vai entrar no mundo deles, Orestes. Nem o Zé Aldo, que é fã do Rota Bernabé aqui. Entendeu? Vocês não vão entrar no mundo deles. É, exatamente. É isso. Não, um pouquinho, a gente vai charolando. Agora tem uma coisa aqui, ó, presta atenção assim, ó. O Kudê teve um azar danado, sabe por quê? Em todos esses grenais, porque ele pegou um treinador que tem o Grenal no sangue. Também velho. tem isso. O Renato tem o Grenal no sangue, desde jogador até técnico do Grêmio. É impressionante. Tá encruado no Renato o Grenal. Então ele tira... Os caras podem jogar nada numa partida, mas chegou o Grenal, o Renato coloca a emoção, coloca os caras em campo para jogar e os caras se superam. Isso é um troço impressionante. O Renato tem o Grenal no sangue e aí é que complicou a situação do Kudê. É isso aí. O que eu quis dizer com Independiente e Racing ou Central e Newell's não é o tamanho desses clubes, tampouco o tamanho da rivalidade. É que com essas rivalidades ele teria noção suficiente para saber o que é um Grenal, que concordo com Guimarães, a rivalidade e os clubes, dizer que é maior que o Independiente é difícil, mas a rivalidade Grenal é maior, claro, mas é suficiente pra ele ter noção. Ele tem uma semana pra aprender. Dentro do mundo, é muito diferente do Renato. Ele tomou uma ruim em 4. No quinto ele não vai ter noção. Agora cai a ficha. E o Renato, ele vive nesse mundo Grenal desde sempre. Ele tá nesse mundo Grenal desde sempre. O Renato sabia que o Grenal seria o momento de qualquer volta por cima. A partir desse momento, a torcida esquece que o Grêmio perdeu pro Sport. Esquece que o Grêmio foi humilhado por Universidade Católica. Esquece que não venceu o Atlético Goianiense. Esquece todas as más atuações, porque afinal de contas tem o Grenal. E ele sabia disso. Ele sabia direitinho disso. Ele disse, não, nós vamos jogar mal até o Grenal, não tem problema. Quando ele diz uma hora nós vamos jogar bem, ele diz o seguinte pra nós, tontos, tolos. Ele diz o seguinte pra nós, olha só, eu vou ganhar o Grenal, vocês vão ficar bem quietinho, tá? E aí, sabe o que a gente faz? A gente fica bem quietinho. A crise agora tá onde? Há uma semana atrás a gente tava falando do Paulo Luz, lá do avião do amor, do trocar... Hoje a gente tá falando da crise política do Inter, de oposição e situação estarem no mesmo lado tocando barco. Falou ontem aqui a Rádio Guaíba, Paulo Luz. Porque no fundo, quem tinha razão era ele. O cara que disse que Grenal arruma e desarruma a casa. O grande frasista, a teoria Ibsen. Eu acho que essa não é do Ibsen, viu? Eu acho que essa é de outro, mas tudo bem. Ou é do Ibsen essa? Não, a teoria Ibsen. A teoria é do Ibsen. Sim, essa. a teoria Ibsen. Nosso guru. Então, e o mudar não mudando também Grenal, é do Ibsen. Uma casa é Ibsen Pinheiro. É verdade. Grenal é Grenal. Grenal é Grenal, o governador e do Meneghetti. É verdade. Então o nosso guru real, Luiz Magno, você sabe muito bem quem é, né? E o mudar não mudando também é do mestre das frases Ibsen Pinheiro. Exato. Bom, são 12h55 pelo sim, pelo não. O Kudê tem uma semana pra descobrir uma maneira de ganhar do Renato, porque, francamente, gente, embora a campanha seja boa e ele esteja bem, eu acho que se ele perder o Renato no próximo clássico... amanhã, viu, Zé?
Primeiro de tudo, ele tem que descobrir a maneira para ganhar do São Paulo amanhã. Mas olha só, o Campeonato Gaúcho é um campeonato. O Grenal é um campeonato que todo mundo diz isso. Em si. Se ele não ganhar. Os clássicos fazem. Se ele não ganhar do Renato. Do Pedro Paulo Zaca, mas Gibson Pinheiro estava na reunião e foi flagrado chegando no ouvido do Zaca dizendo o seguinte: fala mudando. E aí é do Pedro Paulo Zaca, mas o mentor é Gibson Pinheiro. Bem, a gente está chegando no final do programa. Só anuncia pra nós aí, Carlão, amanhã 9h. Não, amanhã antes, né? Amanhã. Às 7 é com o Magno. 7 é Luiz Magno, Cristiano Oliveira e o Jason. Inter e São Paulo. Às 9 é Atlético Mineiro e Grêmio. Eu, tu e o Bruno. Né, o Eurico vai estar por aqui no plantão. Domingo a gente faz Palmeiras e Flamengo. Se a Covid deixar, se a Covid não deixar, eu não sei, Domingão Guaíba. Luiz Magno e Gutierrez Sanches. Já tem equipe até pro Domingão. Domingão Guaíba também? Oi? Domingão Guaíba também, Gutierrez? Vambora. Óbvio, vocês estão escalados. Não, o jogo vai sair. A CBF, eu acabei de ver, a CBF confirma o jogo. Sim, tá? soltou a CBF nota. confirma o jogo, soltou nota. Tá confirmado. Enfim, o Magno fala do arquivo agora, que eu acho que é legal também. Nós vamos colocar no domingo, excepcionalmente, justamente por causa do futebol indo até às 11h, claro, com o vestiário, a repercussão dos 2 jogos. O arquivo Guaíba será reproduzido apenas no domingo, às 11h. E nós teremos uma homenagem para fechar esse mês Farroupilha a Giuseppe Garibaldi. Um programa especial, na verdade, alguns programas especiais que Flávio Caras Gomes e José Fontela gravaram em 18, 19 e 20 de setembro de 1972. Nós vamos reproduzir isso no Arquivo Guaíba, domingo, 11h, contando a história, a trajetória do herói de 2 mundos, o que tentou separar o Rio Grande do Brasil, mas que uniu a Itália como a conhecemos. Como era o nome do guri dele, que é gaúcho, que depois também se transformou em político, foi guerreiro com o pai dele, lutaram juntos na reunificação da Itália? Boa pergunta, José Aldo. Puxa, eu li sobre isso a semana passada ainda. Não é Hortêncio, é o nome italiano lá. Enfim. Bom, mas então você acompanha com o Magno? Eu pensei que alguém fosse me socorrer com o seu... Não, eu tô vendo, eu tô pensando na carteirinha da FUNAI já. São vários, tem o Menotti e o Menotti. Não, o Menotti é gaúcho, foi feito aqui. Bueno, ficamos... Boa, Guti. Valeu, Guti, por socorrer a pergunta, Zé Aldo. Ficamos por aqui, vem aí a Fernanda Bagatini com o correspondente Guaíba, depois tem o nosso Esfera Pública e voltamos na segunda, 11h, com o Ganhando o Jogo. Até lá, tchau!